Muito bem, voltamos com o Espaço Capixaba. Lembrando a você, mais uma vez, que amanhã nós vamos apresentar uma reportagem sobre a Barra do Jucu, dentro do Espaço Sustentável, que é o primeiro bloco do programa de amanhã. Quero mandar um abraço a todos os colegas jornalistas, porque hoje, 7 de abril, é o Dia do Jornalista, categoria que tem a importante missão de levar informação. Quanto mais isenta, quanto mais confiável a informação levada, quanto mais verídica, maior a credibilidade do veículo, mas também isso é muito bom para a carreira do jornalista, de quem faz comunicação. Está aqui Leonardo Magalhães, pesquisador do Instituto Jones. Tudo bem, Leonardo? Boa tarde. Tudo bem, Giovanni? Boa tarde. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, o Instituto está divulgando o panorama econômico do Estado, que vem com 2 dados que eu considero importantíssimos. Um deles aumentou em 40 mil o número de pessoas contratadas com carteira assinada durante o ano de 2010. E o outro é a questão das exportações. Nosso Estado, que depende muito desse segmento, as exportações bateram recordes durante o ano de 2010. São os 2 dados, assim, carro-chefe dessa pesquisa, né? Exato, Giovanni. Os 2 dados vêm corroborar o resultado que 2010 foi um ano bom para a economia do Estado. Primeiro, o número de empregos gerados quase atingiu o recorde histórico, atingiu quase 40 mil empregos formais, isso é importante ressaltar, né, gerados, e as exportações bateram o recorde. Chegaram a quase 4 bilhões de dólares em valor de produtos que foram exportados. Quer dizer, significa que, bom, o Espírito Santo ele é bem afetado quando tem crises internacionais, pela forma como ele se envolve com a questão do comércio exterior, né? Em compensação, quando vem a recuperação, também ele é o primeiro a se recuperar, né? Exato, Esse é o resultado. Ficou bem retratado nessa pesquisa, Exato, né? Isso a gente já vem assinalando há algum tempo, que quando o Brasil cresce, o Espírito Santo cresce mais. Se o Brasil, a economia do Brasil cai, a economia do Espírito Santo, pelas características dela, cai mais. Quer dizer, e existem alguns aspectos aí que preocupam quando se trata de comércio exterior. Uma delas, a própria crise em alguns países, cujos ditadores estão sendo derrubados pelo povo, né? E são países que produzem muito petróleo, por exemplo. E a outra delas é a questão do Japão, que é lamentável, mas que também vai ter um impacto não só negativo, mas também positivo, né? A própria recuperação do Japão precisa de muito dinheiro, né? De muita obra, muita coisa, né? Isso, é um contexto de muita incerteza, né? Não se sabe muito bem o que vai acontecer. O que se sabe é que, por exemplo, minério de ferro corresponde a 40% da nossa exportação. Sabe quem compra esse minério de ferro, Giovanni? 10% é Egito e Líbia. Olha! 5% é o Japão. Então, 15% de tudo que a gente exporta de minério de ferro são esses países que estão nessa incerteza, né, do que vai acontecer. Existe um outro lado, que esses países vão passar por um período também de recuperação, não só o Japão, mas Egito e Líbia também, né? Exato. De reestruturação da sua economia. E aí a gente espera que quanto mais eles se reconstruam, mais precisem de bens e serviços que a gente possa oferecer para eles. Por outro lado, se a venda de minério se eles fizerem compras consideráveis também, existe o efeito da demanda e que pode causar também a elevação dos preços, e isso se retratar também no comércio interior. Então, exatamente. Né? No final de 2010 a gente observou muito isso. O preço dos produtos que a gente vende se aumentaram. Então ficaram mais caros esses produtos e isso aumentou o valor que a gente exporta. E teve o efeito bom, mas é importante estar atento que se o preço sobe, ele também pode descer depois, né? Então, nesse momento, foi um resultado muito positivo, mas é importante ligar o sinal de alerta. Que se o preço voltar a descer, a gente pode sofrer alguma consequência com isso. Tem alguma relação, porque parece que a cesta básica também aqui aumentou bem, né? Exato. Tem alguma relação disso com a recuperação da economia capixaba? Tem 2 aspectos ligados aí. Uma coisa que a gente já acabou de falar, né? Que é a questão da demanda, né? Exato. A economia capixaba crescendo tanto, criou uma demanda forte pela cesta básica. Essa demanda forte fez com que o preço subisse, pressionou um pouco o preço. E, ao mesmo tempo, importantes produtos da cesta básica são negociados internacionalmente, que o preço também está ficando mais caro e isso impacta aqui dentro também. Quer dizer que uma coisa acaba puxando a outra, né? Exato. O que mais te chamou a atenção nesse panorama? Olha, Giovanni, o aspecto do emprego ter crescido tanto foi um fato muito importante, uma sinalização muito importante. E 2010 ele começou muito forte. Começou um ritmo muito forte de crescimento, de produção, de geração de empregos.
Para o final do ano se estabilizou um pouco. Um efeito natural. 2009 foi muito baixa a produção, então se recuperou muito bem, depois se estabilizou. Então, muito forte de crescimento de produção, de geração de empregos. Para o final do ano se estabilizou um pouco. Um efeito natural. 2009 foi muito baixa a produção, então se recuperou muito bem, depois se estabilizou. Então agora o contexto de incerteza no Oriente Médio, no Japão, é o que vai sinalizar o que vai acontecer na economia mundial e, consequentemente, aqui no Espírito Santo. Esses dados são coletados ao longo, lógico, ao longo de todo o ano, mas vocês vão distribuindo ele mês a mês? Exato. Assim que 3 meses são organizados, formam um trimestre, a gente consegue divulgar esses dados. Então agora a gente divulga os dados relativos ao 4º trimestre de 2010, então temos aí 3 meses de defasagem, né? Hoje a gente divulga do 4º trimestre, daqui a uns 3 meses a gente divulga agora do começo de 2011 e o processo vai assim. Bom, esses dados são divulgados desde 2008, não é isso? Exato. Quer dizer, vocês começaram no auge da crise, podemos dizer? Exato. O que te assustou nas primeiras pesquisas? E foi importante ter desde 2008 que a gente conseguiu ver exatamente o impacto da crise na economia capixaba e logo depois a recuperação. Então a gente viu que a recuperação foi muito forte e agora está se estabilizando. Então foi importante ter esse recorte mais longo no tempo, a gente consegue perceber esse tipo de coisa. Você pode permanecer um pouquinho mais com a gente aqui? Eu queria explorar mais alguns assuntos relacionados a essa pesquisa. Eu continuo conversando com o pesquisador do Instituto Jones, Leonardo, a respeito do panorama econômico do Espírito Santo. Sem dúvida nenhuma, isso interessa a todos nós que vivemos nessa terra linda aqui chamada Espírito Santo. Eu volto já com esse assunto. Muito bem, voltamos. Eu vou continuar conversando com Leonardo Magalhães, do Instituto Jones, pesquisador do Instituto Jones, sobre o panorama econômico do Espírito Santo de 2010. Os dados estão sendo divulgados essa semana agora. E tem um assunto que a gente não entrou muito, que é interessante para a nossa economia, que é a questão do petróleo e gás. Falava-se, desde que isso começou, essa movimentação dessa indústria importantíssima, que o auge seria 2010. Foi 2010 mesmo? Pelo menos o início da exploração foi 2010, né? Isso já aparece nos dados, né? Já aparece com toda certeza. Do valor total das exportações, 10% do crescimento das exportações foi do petróleo. Então, é a primeira vez que o petróleo aparece na pauta de exportações do Estado e já aparece com um montante significativo. E os resultados, então, confirmam aquilo que era previsto, né? Confirmam e geram a expectativa de que no futuro a tendência é aumentar cada vez mais essa produção. Agora, quando as grandes indústrias crescem e fazem ampliações e tudo mais, como houve expansão aqui no estado nesses últimos anos, as médias e pequenas que prestam serviço, são as ditas satélites também, elas também têm alguma influência. Isso aparece no panorama? Aparece, sobretudo quando a gente analisa o emprego, onde que o emprego gerado está localizado. A indústria do petróleo e do gás, da extrativa mineral, que é o minério de ferro, ela por si não emprega tanto emprego, mas ela gera, por exemplo, emprego nos serviços, que foi o que mais cresceu. Comércio e serviço, daqueles 40 mil empregos gerados, mais da metade está no comércio e serviço. E são microempresas? Provavelmente microempresas e pequenas empresas, com certeza. Então, porque a gente às vezes recebe pessoas que fazem análise da economia que dizem, olha, se o Espírito Santo você tirar as grandes empresas, as pequenas estão numa situação difícil, mas há uma cadeia na economia. Parece que, não sei se as pesquisas mostram isso, né? Em que o grande cresce, o médio, o pequeno também recebe um impacto, né? Exato, e quando esse grande cresce, ele demanda serviços, demanda produtos ali na economia local. E essa é a importância desses projetos, né? Eles estimulam ali a economia local através de serviços, através de uma renda que fica maior ali na região e passa a demandar mais serviços, mais comércio em geral. Né? Então, agora, eu sei que vocês não fazem projeções, vocês fazem pesquisas em cima de dados muito claros, né? Mas se nós tivermos um ano de 2011 semelhante ao que foi 2010, nós teremos uma sequência de bons resultados da nossa economia. Certamente a torcida é essa, né? Certamente a torcida é essa. O que a gente já tem de concreto? O Brasil vai crescer menos do que cresceu em 2010. Isso aí, toda a política está sendo direcionada para crescer menos, que tem um problema da inflação, você tem uma série de coisas que estão atrapalhando isso. Então isso também vai respingar aqui no Espírito Santo.
E aí ele vai crescer menos que cresceu em 2010, mas é provável que cresça ainda num ritmo robusto, né? Num ritmo forte de crescimento. Porque, bom, ele cresce menos, mas o Espírito Santo segue aquela tendência de crescer mais que o Brasil? Provavelmente sim. Até agora está sendo assim. Então a gente espera que em 2011 também vai acontecer isso. Depende, claro, crise política no Oriente Médio, Japão. O ritmo dos próximos meses vão ditar o que vai acontecer em 2011. Quer dizer, nós temos então que ficar atentos ao que vai acontecer no resto do mundo para ter uma noção do que possa acontecer aqui no Espírito Santo. Com toda certeza. Os próximos dados que vocês divulgam vão ser quando? Vão surgir quando? Olha, os dados do panorama econômico vão ser divulgados em agosto ou setembro. E semana que vem, até o final do mês, vão ser divulgados os investimentos previstos para o Estado. A gente faz um levantamento do que está sendo anunciado para ser investido entre 2010 e 2015. Então vai ser divulgado aí semana que vem, até o final do mês. Esse documento vai estar à disposição para a gente poder analisar, poder discutir à vontade. E aí envolve setor público e privado também? Setor público e privado, qualquer investimento anunciado que seja acima de R$1 milhão, ele está catalogado ali e a gente está analisando ele. Onde ele está localizado, em qual região, em qual setor ele é mais importante. Eu estou aqui antecipando, fazendo projeções aqui, mas isso deve aparecer nesse dado, né? Com certeza, pesquisa, né? E aí, sobretudo, investimentos na área de petróleo, de energia. Tem grandes investimentos ali que estão em curso e que a gente consegue detectar isso e consegue já lançar alguns sinais do que pode acontecer para o futuro aqui dentro da economia do Estado. Os prefeitos, eles usam bem esses dados do Instituto Jones? Porque esses números aqui, certamente, para quem trabalha com planejamento, esses números aqui são uma consultoria de graça que vocês fornecem, né? Uma consultoria pelo Estado, né? Como a gente faz parte do Estado, com certeza, a gente espera que esses dados, essas informações sejam utilizados pela sociedade em geral, pelo poder público, e não só os dados do investimento, do panorama econômico, mas qualquer pesquisa ela tem que ter esse fundamento, né? Ela tem que estar ligada ao interesse da sociedade, ao interesse do poder público. Perfeitamente. Leonardo Magalhães, pesquisador do Instituto Jones, conversou com a gente. Muito obrigado pela presença, Leonardo. Obrigado, Giovanni. Prazer. Bom trabalho para vocês, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. O Espaço Capixaba de hoje fica por aqui, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um abraço e até lá.